Olá, amigos e amigas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos ao vivo para trazer para você o resumão aqui da área emocional. Hoje nós vamos ver a área emocional. Existem 12 áreas na vida e eu quero hoje trazer para você a área emocional. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos colocar ao vivo aqui em todas as plataformas. Boa noite, Creuza. Boa noite, Isabel. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai trazer hoje para você aqui os 3 pilares da área emocional, tá certo? Então hoje nós vamos aprender aí quais são os 3 pilares da área emocional. Vou dar dicas de filmes, dicas de livros, modelagens. Então já compartilha a live, pega o caderno que eu tenho certeza que você vai anotar códigos muito importantes, tá certo? Então vou colocar aqui o início. Nós vamos falar sobre inteligência emocional, tá certo? Inteligência emocional. Vamos definir o que é inteligência emocional, porque é uma habilidade que a gente não pode deixar de buscar. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo. Toda a família Gestão 12X. Hoje nós vamos fazer o seguinte, vai ser aqui apenas pelo Instagram, tá certo? Apenas pelo Instagram. Então já chama todo mundo para cá e juntos nós vamos falar aqui sobre esse pilar tão importante que é inteligência emocional, a nossa área emocional, tá certo? Então vamos começar. Hoje vamos então tratar os 3 pilares da área emocional que eu já vou entregar para você quais são: autoconhecimento, autogoverno e autorresponsabilidade, tá certo? Então tem aí 3 pilares para você cuidar na área emocional: autorresponsabilidade, autoconhecimento e autogoverno, tá certo? Então tá aí. O que a área emocional trata? Gestão do bem-estar. Gestão do bem-estar. Então aqui nós vamos falar o que vai nos trazer real bem-estar. Primeira coisa, você saber quem você é. Por isso, autoconhecimento. Segunda coisa, você ter autorresponsabilidade, assumir o governo da sua própria vida. Isso vai te trazer uma saúde emocional fantástica, porque você não vai depender de ninguém para mudar, agora é você mesmo que promove a sua mudança. E terceiro, o autogoverno. O que é autogoverno? É você desbloquear emocionalmente para você conseguir governar a sua vida. Se a gente estiver com bloqueios emocionais, a gente não consegue ter autogoverno, porque sempre vai vir algum ego, algum vício para nos tomar energia. Então o que a gente precisa fazer? Gestão do nosso bem-estar. Bruno, como é que eu conquisto o meu bem-estar? Através do que você ouve, do que você vê, do que você come, do ambiente em que você está, do ar que você respira. Se você entender que a gestão do seu bem-estar é o princípio da inteligência emocional, você vai estudar sobre como você vai conquistar esse bem-estar, gestão do bem-estar. Tudo começa quando você aprende a se amar. E aí anota o primeiro código da live de hoje. Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Se você pegar esse código, já valeu a live. Boa noite, Liliane, Suzy, Alice Fuzileira, Lana, sejam todos muito bem-vindos. Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Por isso, o primeiro pilar da área emocional é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente poder se amar de verdade e a gente, de fato, ter uma ascensão na velocidade da luz. Se você se conhece, se ama, você se valoriza, você se cuida, você se promove. Então, a primeira questão é o ser. Nós já vamos falar mais de autoconhecimento. Agora eu quero trazer para você aqui o que é inteligência emocional. Então, é você conseguir canalizar as emoções, resolver as emoções para que elas não te prejudiquem a saúde, para que elas não te tirem do momento presente, para que essas emoções não te iludam, não te coloquem longe do mundo real. Então, inteligência emocional é você saber fazer uma canalização das emoções. Ou seja, você vai entender que cada emoção
ela tem o lugar certo, ela tem a hora certa, a intensidade certa. Como é que eu sei que eu sou inteligente emocionalmente? Saber falar não. Não querer agradar todo mundo. Muita gente ainda é escravo das emoções. Perde a paciência com facilidade, acaba desistindo dos seus projetos porque não vê resultado, acaba culpando os outros. Esse aí é o escravo emocional. Tem aqueles que são prisioneiros emocionais. O que é um prisioneiro emocional? Prisioneiro emocional é aquele que não consegue resolver as emoções. E aí o corpo vai pagar. O corpo vai pagar o que o cérebro não resolver. Então, uma emoção mal resolvida, o corpo paga, algum órgão do corpo. Geralmente, quando a pessoa não resolve uma raiva, ataca o estômago, ataca o intestino. Quando a pessoa não resolve uma tristeza, ataca o pulmão. Quando a pessoa está com uma falta de ar, por exemplo, algum tipo de problema respiratório, pode significar que o ar que ela está respirando no ambiente que ela vive está pesado. Um ar difícil de respirar, porque é um ambiente que não tem liberdade, tá vendo? Como é que cada emoção reflete no nosso corpo. Se você já consegue ter liberdade na área emocional, você já consegue decidir o que você vai sentir, você já consegue ressignificar. Boa noite, Vânia. Você já consegue ter um pouco de decisão. Só que você precisa ir além dessa liberdade, que se chama autogoverno emocional. Quando você chegar no autogoverno, você já pode dizer 10% é o que acontece comigo, 90% é o que eu faço com o que acontece. Uma pessoa que se governa, sabe que ela é dona do que cala, mas é escrava do que fala. Ou seja, uma pessoa que tem inteligência emocional não vai sair prometendo tudo para todo mundo. Ela vai escolher bem as pessoas com quem ela se relaciona. Ela não vai criar expectativas, ela não vai colocar culpa nos outros. Ela vai sim buscar conselhos com os outros, buscar aprender com os outros, ouvir para poder aprender, ouvir para poder ajudar. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela cuida da vida dela para cuidar da vida dos outros. Tá? Todos os bloqueios e dores nascem, na verdade, de algum problema emocional, que tem raiz em alguma causa espiritual. Então, assim, se tudo é espiritual, a gente precisa analisar a causa. Muita gente não que os remédios sejam ruins, mas o remédio geralmente combate o efeito, enquanto a causa fica lá. Se a gente não resolver a causa, a doença permanece, o problema permanece. Tem até uma história muito engraçada, vamos dizer assim, né? Que olha só o que é tratar o efeito em vez de tratar a causa. O marido descobriu que a mulher estava traindo ele no sofá da casa dele. Ele falou, não, pode deixar que eu vou resolver. E tirou o sofá de casa. Essa pequena história, ela reflete o que é combater a causa. Tirar o sofá de casa não ia resolver nada, né? São as pessoas que somente combatem efeitos. Então, o que a pessoa que tem inteligência emocional ela vai compreender? Ela precisa se autoconhecer, ela precisa se autogovernar e ela precisa ativar a autorresponsabilidade. Responsabilidade sobre sua própria vida. Nós somos seres emocionais. Isso a gente precisa entender. Somos seres emocionais. Então assim, Bruno, como eu começo a buscar o autoconhecimento? Eu vou indicar para vocês alguns livros aqui. Alguns eu vou mostrar, outros eu vou falar só o nome. Vou indicar alguns filmes e modelagens também na área emocional para você desenvolver essa área tão importante, tá certo? Então vamos começar aqui com o autoconhecimento, pode ser? Autoconhecimento. Escrever a sua história. Você precisa escrever a sua história, os momentos mais importantes da sua vida. O dia que você fez uma primeira venda, seu primeiro relacionamento, seu primeiro emprego, sua primeira demissão, seu casamento, o nascimento do primeiro filho, quando você se formou em alguma coisa, completou um curso, ou então não completou por alguma situação, mudou de cidade, algo que você aprendeu, seja música, dança, inglês, uma arte marcial, você precisa mapear. Porque quando você mapeia a sua vida, você vai identificar suas qualidades, você vai identificar seus talentos, você vai identificar seus pontos fortes. E aí que eu quero chegar. No autoconhecimento, você precisa buscar o máximo de conhecimento possível sobre você, sobre a sua identidade. A palavra de Deus vai te entregar várias chaves. Outro ponto que vai te entregar chaves, por exemplo, é a análise de perfil comportamental.
Você sabe se o perfil que prevalece em você é o dominante, a pessoa que tem pouca paciência, que quer executar tudo rapidamente, que não gosta de muita conversa, já vai direto ao ponto. Essa é a pessoa dominante. Boa noite, Liduína. Você já é, ou você é o influente, aquele que gosta de interagir com as pessoas, gosta de conversar, gosta de bater um papo, gosta de socializar, é uma pessoa simpática, carismática, bom humor. Quem é você? O dominante, aquele mais direto ao ponto, líder, que quer resultado, ou você já é a pessoa que quer conversar, gosta mais aquele áudio longo no WhatsApp. Ou você é uma pessoa conforme, uma pessoa analítica, uma pessoa que gosta de planilha, uma pessoa que gosta de detalhes, uma pessoa que gosta de planejamento, gosta de saber os detalhes antes de comprar alguma coisa, uma pessoa que lê manual. Você tem essa conformidade? Gostar de tudo organizadinho, por ordem alfabética. O conforme geralmente ele tem isso. Então você precisa se conhecer. E tem o quarto perfil que é o estável, também chamado de paciente, que é aquela pessoa que demora para tomar decisão, aquela pessoa que é muito difícil ela tomar um partido, uma posição, ela gosta de analisar com calma as situações, ela não gosta de conflito, não gosta de confronto, não gosta de briga. Essa é a pessoa paciente, essa é a pessoa estável. Então assim, para você se conhecer, o perfil comportamental já é uma dica. Qual o perfil que prevalece em você? É o dominante, é o influente, é o estável ou é o conforme? Isso é importante. Outra coisa, seu sistema de aprendizado. Outra coisa para você se autoconhecer. Você é uma pessoa mais visual, aprende melhor vendo cores, formatos, luzes. Você consegue ver na sua mente. Quando você ouve uma história, você começa a imaginar a história. Pessoa visual. Você é mais visual. Ou você é auditivo, você dá mais atenção para o que é falado, aprende melhor ouvindo, se estimula com vários sons. Você, por exemplo, consegue lembrar de coisas que você disse há muito tempo atrás. Isso mostra que você é auditivo. Geralmente o auditivo pensa muito antes de falar. O auditivo, ele fala muito bem também. Então, talvez você seja auditivo, você precisa saber se você é visual ou se você é auditivo. Também pode ser que você seja sinestésico. O que é a pessoa sinestésica? É aquela que aprende melhor sentindo cheiro, tocando, provando, né? Ela gosta de falar calmamente, esse tipo de pessoa, porque ela gosta realmente de sentir. É uma pessoa sinestésica. Ou a pessoa é digital. É um quarto tipo como se diz, forma de aprender, né? Então, assim, geralmente, a pessoa digital é aquela que conversa muito com ela mesma. Todos nós conversamos com a gente mesmo, tá? Mas a digital, ela conversa muito. Até quando tem outra pessoa conversando com ela, a pessoa que é digital, ela continua conversando com ela enquanto está conversando com outra pessoa, né? Então, é aquela pessoa que tem, digamos assim, uma voz ali que sempre aparece para fazer pergunta, para criticar, para entender o porquê das coisas, né? Então, a pessoa que é digital, ela convive, ela conversa mais com ela mesma, vamos dizer assim, tá? Então, assim, visual, auditivo, sinestésico ou digital. Você também precisa definir isso, tá? Existem testes aí no Google, existem testes aí na internet que você consegue fazer, tá, Sandra? O importante é você buscar analisar a forma como você aprende e investir nisso. Porque se você é visual, você vai precisar ver tudo para aprender. Se você é auditivo, basta alguém estar falando. Se você é sinestésico, você só vai aprender quando você realmente colocar a mão na massa. E se você é digital, você vai sempre ter aquela conversa interior, né? Então tem que estar muito atento. A pessoa que é digital, ela vai aprender, mas sempre ali com uma voz questionando, uma voz ajudando ela a aprender. Então isso é importante também. Então já falamos aqui de duas formas de autoconhecimento. A primeira é o perfil comportamental. Dominante, influente, conforme, estável. A segunda forma é o sistema, como se diz? Sistema representacional. Se você é uma pessoa visual, se é uma pessoa auditiva, é uma pessoa sinestésica ou digital. Se você já conhecer isso, isso vai te ajudar a você moldar a sua personalidade. Autoconhecimento, você é único, você precisa se descobrir. Também tem aquele estudo do Howard Gardner, as inteligências múltiplas, onde você vai descobrir em quais inteligências você é mais forte. E aqui está uma dica para o teu propósito.
Quando você descobre as suas inteligências mais fortes, você também passa a descobrir o seu propósito de vida. Tem a ver com as inteligências que você tem bem desenvolvido. Então, eu vou dar aqui apenas uma palhinha, tá bom? Das inteligências para você poder ter uma noção, tá? Quem quiser aprofundar nesses assuntos, vem para o Clube Gestão 12X, clica no link da bio e vai estar junto aí comigo até o final do ano, aprendendo sobre temas sobre as 12 áreas da vida. Gestão nas 12 áreas da vida, tem vários bônus, é só clicar no link da bio que você vai saber. Vamos compartilhar a live então, que agora eu vou entrar na parte de inteligências. Então assim, inteligência espacial é a pessoa que consegue calcular mentalmente distância, volume, ela consegue aferir dimensões. É uma inteligência espacial. Você é bom nisso? Existe a inteligência lógico-matemática, a pessoa que faz conta rápido, resolve problemas com criatividade, consegue fazer organograma, fluxo, raciocínio, ela usa lógica. Então você é bom na inteligência lógico-matemática. Então a Vânia perguntou, Bruno, você já ouviu que tem pessoas que têm vários comportamentos? Você diz com relação ao perfil comportamental? Todos têm todos. Se for sobre perfil comportamental, todos nós temos os 4. Só que um deles predomina. E é importante também destacar que o Daniel Goleman, o cara que fez esse livro aqui, ó, que eu até vou começar a indicar livro daqui a pouquinho, Inteligência Emocional, o Daniel Goleman, ele fala que temperamento não é destino. Tá? Temperamento não é destino. A Vânia tem uma inteligência lógico-matemática, ela já calculou a distância que a gente está fisicamente aí. É isso. Então, assim, temperamento não é destino. Por exemplo, se você é líder e não é dominante, você precisa desenvolver dominância, porque um líder que não é dominante, ele vai ser dominado por outros. Às vezes, sua liderança precisa que você tenha influência, se dê bem com pessoas. Então, assim, você vai treinar seu temperamento, mas primeiro você tem que descobrir qual é a sua tendência para você equalizar, beleza? Então, inteligência. Falei da espacial, da lógico-matemática, tem a inteligência musical. Essa eu sou muito boa, muito bom, porque eu canto desde os 6 anos de idade. Então, o YouTube hoje não entrou, não sei porquê, peço perdão aí, mas não está entrando. Então, depois eu vou passar para o YouTube, tá bom? Por enquanto vai ter que ser por aqui mesmo. Beleza, Eduardo? Então, olha só. Quando você tem inteligência musical, você é bom em melodia, você é bom em harmonia, você consegue tocar instrumentos musicais com muita facilidade, coordenação motora, ritmo, né? Se você tem um ritmo, né? Você consegue aprender ritmo, você já mostra que tem uma inteligência musical. Então, essa inteligência, você tem ela desenvolvida ou não? Quarto tipo de inteligência é a sinestésica, a inteligência do corpo. A pessoa que aprende fazendo, ela faz uma vez e pronto. Ela consegue gravar e já fica registrado para ela fazer novamente. Você é uma pessoa que faz uma vez e já aprendeu ou precisa repetir várias vezes para poder entender? Tá bom? Próxima inteligência, intrapessoal. É a pessoa que consegue resolver seus sentimentos e emoções. Não é aquela pessoa que é tímida nem calma, não. É a pessoa que é bem resolvida internamente. Ela consegue canalizar as emoções, ela consegue manter a paz, né? Uma pessoa que consegue se analisar bem, analisar o seu comportamento, analisar os seus pensamentos, as suas palavras. Isso é intrapessoal. Uma pessoa que se avalia e se analisa com muita facilidade. Ela consegue ver muito bem, fazer tipo assim um relatório das atitudes dela, se foi bom, se não foi. Então, intrapessoal. A interpessoal, inteligência interpessoal, é aquela que a pessoa que é sensível, ela ama pessoas. Ela ama relacionamento interpessoal, entre pessoas. São pessoas que amam estar com outras pessoas, pessoas que geralmente têm muito bom humor, né? Elas são bons líderes porque são pessoas muito agradáveis. Então, se você tem essa inteligência interpessoal, você pode investir em vários cargos, empregos que têm como objetivo lidar com pessoas. Outro tipo de inteligência, naturalista. Conhecimento sobre plantas. Toma chá de não sei o que, o animal tal, não sei o que, isso aqui. Clima, planta, tipo de água. Pessoa que conhece caça. Né? É conectado com a natureza. Então é a inteligência naturalista. Aquela que você tá meio que assim, você sabe que horas são só de olhar para o sol, né? São pessoas que sabem se vai chover devido a uma situação do céu. Naturalista. Inteligência linguística. Essa eu sei que eu tenho também.
Dom das palavras, facilidade de ler, absorver conteúdo, se comunicar, aprender verbos novos, aprender palavras novas. Então, assim, você é bom na inteligência linguística. É importante saber. Essa eu sei que eu sou bom também. Inteligência existencial. Essa eu também sou bom. Ser questionador, espiritualizado. Buscar as coisas espirituais, entender as questões filosóficas. Então, assim, se você identificar 3 inteligências que você é bom, você já começa a se conhecer mais. E isso tem a ver com o teu propósito. Por isso que eu vou repetir as inteligências para você ver quais 3 inteligências eu mais me identifico. Então, inteligência espacial, conseguir medir distâncias, inteligência lógico-matemática, inteligência musical, inteligência sinestésica, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência naturalista, inteligência linguística e inteligência existencial. As minhas 3 que eu sou mais forte é a existencial, depois vem a linguística, depois vem a musical. Então, meu propósito tem a ver com as minhas 3 principais inteligências. Por isso que é importante você saber disso. Então, meu propósito tem a ver com a existencial, explicar questões filosóficas e espirituais. Meu propósito tem a ver com a questão da comunicação, porque eu tenho a inteligência linguística muito desenvolvida, então é comunicar, ser um professor de vida, ensinar as coisas. E musical, eu ainda não manifestei muito meus dons musicais aqui na internet, mas vai chegar um dia que eu vou estar cantando aí, e vocês se preparam, porque meu propósito tem a ver com música, né? Eu cantei em coral, fui regente de coral, toco violão. Então, assim, em breve eu tenho que ativar mais a inteligência musical. Boa noite, Selma Garcia, seja muito bem-vinda. Então, já falamos 3 coisas para você se autoconhecer mais. Perfis comportamentais, dominante e influente conforme o estável. Segunda coisa, seu sistema representacional. Você é auditivo, visual, sinestésico ou digital. E a terceira coisa, as inteligências de Howard Gardner. E aí? É lógico-matemática, é musical, é existencial, é linguística, é naturalista, tá? Identificou isso, você já está se conhecendo mais. Você já está se amando mais. Lembra disso? Quanto mais você se conhece, mais você se ama. Beleza? Então vamos começar a indicar alguns livros aqui da área da inteligência emocional para você poder se desenvolver. Porque com inteligência emocional você resolve tudo. O que é inteligência emocional? É você ter sabedoria para resolver cada questão da vida. Tá bom? A Sandra conseguiu identificar 3. Lógico, matemática, intrapessoal e espiritual. Então, Sandra, teu propósito tem a ver com essas 3. Eu vou fazer uma aula, né, no Clube Gestão 12X no próximo sábado sobre isso. Então, assim, você que quer entrar para o clube, clica no link da bio, tá com desconto. Você vai ficar o ano todo com a gente aqui. São mais de 170 pessoas já dentro. Pessoas que querem ativar seu propósito. E o tema desse mês é monetizando seu propósito. Então, vou falar lá no sábado, tá bom, Sandra? Seguinte, vamos indicar aqui alguns livros, então. Um dia sem reclamar. Um dia sem reclamar. A gente vai aqui com esse livro, vai aprender a ter gratidão. Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida. Olha só que importante. A gratidão pode mudar a nossa vida. Então, ser uma pessoa grata. A própria palavra de Deus fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Aí você desbloqueia da reclamação, da murmuração. Ser bom não é ser bonzinho, do Cláudio Tebas. Ou seja, muitas pessoas acham que ser bonzinho é ser bom. Não, não é. Ser bom é você não ser escravo de ninguém. É você fazer o bem, mas é não ficar agradando todo mundo. Bonzinho é o quê? Aquele que agrada todo mundo. O bonzinho, ele não sabe dizer não. O bonzinho, ele não vai para o confronto, não gosta de realmente se desafiar. Ele fica na zona de conforto ali, com medo das coisas, com medo de tudo. Então, no caso, o bonzinho aqui é um covarde, é uma covarde. Enquanto o bom é a pessoa ousada, a pessoa firme, a pessoa forte. Esse livro também vai nos desbloquear da necessidade de aprovação. Próximo livro aqui. Para se libertar da alienação. Mais esperto que o diabo, do Napoleon Hill. É um livro bem famoso e que vai mostrar pra gente que a gente tem que sair do ritmo hipnótico. O que é o ritmo hipnótico? É
a alienação, você não questionar nada, você não se perguntar por que você está sofrendo, você não se perguntar, será que existe vida além dessa vida? Qual é o meu propósito, né? Ou seja, a pessoa alienada, ela acredita que ela vai viver, ela só vai ser feliz nos fins de semana. A pessoa alienada depende dos meios de comunicação para buscar a verdade, não questiona, não procura suas próprias respostas, acaba sendo escrava dos outros. Então, assim, desaliena. Quem tem inteligência emocional não é alienado, porque ele faz pergunta, porque ele confronta, porque ele questiona. Então, mais um livro aí para você desbloquear da alienação. Cada livro tira um bloqueio aí, ou mais de um, tá bom, gente? Esse aqui, por exemplo, é um dos pilares. Esse aqui eu vou até falar depois mais dele, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Esse livro vai fazer com que a gente mate a vitimização. O que é vitimização? É ficar culpando os outros. Quando a gente ativa a autorresponsabilidade, a nossa inteligência emocional vai lá para cima, porque a gente não coloca a culpa mais em ninguém. A gente não mente mais. O autorresponsável, ele não consegue mentir, porque ele sabe que ele é responsável pela vida que ele tem levado. Ele é responsável por tudo que acontece à sua volta. Ou seja, não é que ele causa o que acontece, mas ele decide o que ele faz com o que acontece. Tá certo? José, ele sofreu um monte de coisa, mas ele não colocou a culpa em ninguém. E no final ele fala, descobri que Deus transformou a maldição em bênção. Ou seja, a pessoa autorresponsável, ela sabe que ela vai colher exatamente o que ela plantar. Tá? Então, um livro maravilhoso para sua inteligência emocional, dar aquela abertura, tá bom? Daqui a pouco eu indico outros livros. Vamos continuar falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é você conhecer sua real identidade, quem você realmente é. Como assim, Bruno? A palavra de Deus vai te dar várias dicas de quem você é. É você se ver como Deus te vê. É você entender que você não é a sua profissão. Você não é a sua nacionalidade. Você não é o que os outros estão falando que você é. Você não é nem o que o seu pai e sua mãe disse, a não ser que esteja de acordo com o que Deus disse. Então, assim, autoconhecimento é você entender quem você é de fato. E para ativar a identidade, tem que saber o que Deus falou de você. Então, sempre diga, eu sou inteligente, eu sou honesto, eu sou próspero, eu sou grato, eu sou amigo da sabedoria. Sempre profetize coisas positivas, coisas verdadeiras. Eu sou verdadeiro, eu sou leal. Bruno, mas eu cometi um ato desonesto. Não significa que você é desonesto. Você errou, provavelmente você se arrependeu, porque você entende que você é honesto. É imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Imagem de Deus, reflete a luz dele. Semelhança de Deus, tem todas as qualidades de Deus. Se os pais chegam para a criança, você é burro, pronto. Aquela identidade a criança internaliza e ela não vai conseguir aprender as coisas, não vai conseguir se desenvolver, porque aquele você é burro, tem a ver com identidade. Então, os pais precisam tomar total cuidado com o que estão falando. Você é preguiçoso, pronto. Aí a criança já internaliza aquela identidade de preguiçoso. Nós não somos preguiçosos, nós somos diligentes, nós somos prudentes, somos simples. Tudo que Deus falou que a gente nós somos. Então, imagem e semelhança é a primeira coisa que a gente precisa entender. Se Deus nos ensinou a rezar Pai Nosso, a fazer a oração do Pai Nosso, ele já falou, vocês são filhos. Vocês são filhos. Se a gente está chamando Deus de Pai, outra coisa que nós somos, filhos e filhas de Deus. Ou não? Ah, Bruno, mas o que é ser um filho? Aí é que tá. Como um filho se comporta? Como um filho de Deus se comporta? Ele mente? Não mente. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás? É o diabo. Ou seja, a mentira é filha do diabo. E quem mente está adulterando com essa filha. O diabo empresta essa filha para os mentirosos e depois vai cobrar a conta. Olha só como é importante a gente entender, né? Que nós somos filhos do Pai que é Deus, que é amor. E Jesus é a própria verdade. Sendo assim, a Selma está lembrando, eu sou igual à identidade. A nossa identidade é filho. O que é um filho de Deus? É alguém que é amado, é alguém que é próspero. Eu vou ser rico? Não, você já é. É alguém que busca a paz, é alguém que é misericordioso, que é humilde. O orgulhoso, ele está do lado da treva, porque o orgulho
não pede ajuda, o orgulhoso não reza, o orgulhoso não ora, o orgulhoso não se arrepende, o orgulhoso não pede desculpa. Então, assim, a gente entender o que é um filho de Deus é só olhar para Jesus. Jesus é o modelo perfeito pelo qual a gente precisa modelar, tá bom? O que mais que nós somos? Servos de Deus. Servos de Deus, tá? Então, um servo é aquele que está sempre de forma generosa, transbordando, ensinando, servindo, buscando ajudar o próximo, buscando doar algo, seja recurso, seja tempo, seja energia, ele está sempre ajudando as pessoas a ser melhor. Então, quando a gente fala identidade, lembra de sempre profetize coisas boas, mesmo que a pessoa ainda não se reconheça. Ela, no fundo, ela é aquilo porque ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, você é verdadeiro, mas ele está mentindo. Mas a mentira não significa que ele é mentiroso, ele está mentiroso. Quando ele entender quem ele é, ele vai descobrir que ele é verdadeiro. Ele vai descobrir que ele é honesto. Ele vai descobrir que ele é grato. Ele vai descobrir que ele é pacífico. Não, mas ele é um ignorante. Não, ele está ignorante. Na medida que ele buscar o conhecimento, a sabedoria, ele passa a entender que ele é sábio, que ele é inteligente. Então sempre fale de você mesmo, eu sou inteligente. Não, Bruno, mas eu não sou. Se você acha que não é, porque alguém falou que você não é e você acreditou. Mas qual opinião importa mais, a de Deus ou a dos outros? O que mais que nós somos? Espírito. Se Deus, Jesus falou lá para a mulher samaritana, Deus é espírito. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos espírito, seres espirituais. Então, por isso, o que vai nos satisfazer são as coisas do alto, que são os princípios. Sem princípios, a nossa vida ela vai ser totalmente sem paz e sem prosperidade. São os princípios que nos dão paz e prosperidade, tá? Somos amor, porque Deus é amor. Somos herdeiros de Deus. Estuda a nossa identidade. Se a gente não entender quem nós somos, a gente não consegue se comportar. O que um herdeiro de Deus faz? É só olhar para Jesus. Ele fala sobre o reino, ele prospera, ele é grato, ele é fiel no pouco, ele ora, ele intercede. Ele faz o que Jesus fez. Não tem preconceito, não faz acepção de pessoas. Então, assim, para a gente entender a nossa identidade, o que um herdeiro de Deus faz? É só modelar Jesus. Outra coisa que nós somos, livres. Nós somos livres. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa liberdade chegou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí Paulo fala, não vos coloqueis de novo sob o jugo do pecado. Ou seja, é possível que você se escravize novamente, se você se afastar de Cristo. Então, se a gente permanecer perto de Cristo, continuaremos livres. Livres do mal, livres da tentação. Agora, todo dia é dia da gente buscar essa conexão. Todo dia. O que mais que nós somos? Você é templo do Espírito Santo. E aí eu quero chegar num ponto que muita gente fala que se respeita, mas está destruindo o seu corpo com álcool, destruindo o seu corpo com cigarro, destruindo o seu corpo com pornografia, destruindo o seu corpo com droga, destruindo o seu corpo com adultério, destruindo o seu corpo com má alimentação, destruindo o seu corpo com falta de autocuidado, falta de autoamor. Quem não sabe que é templo do Espírito Santo está se descuidando, está se desprezando, não está se valorizando. Quando você compreende que você é templo do Espírito Santo, o Espírito mais poderoso de todos, aí sim você vai começar a se cuidar muito mais. Não, Bruno, eu realmente cuido do meu corpo. Tá, mas o que você está comendo? Comida de verdade ou produto industrializado? Fast food? Essas tranqueiras aí que destrói o templo. A nossa emoção tem muito a ver com o que a gente come, tá, gente? Se você comer banana, por exemplo, você vai ficar com bom humor. Agora, se você comer só coisas químicas, não vai ter nutrientes, você vai continuar com fome, suas emoções vão ficar perturbadas e você não vai se sentir tão bem. Porque o intestino é responsável por 90% da produção da serotonina, o hormônio da felicidade. Ou seja, se teu intestino estiver ruim, a tua mente também fica. Bruno, mas eu estou muito irritado. Problema de intestino. Tem que desinflamar o intestino. Bruno, mas eu estou meio ansioso, meio depressivo. Então tem que tratar o fígado. Porque o fígado é a nossa fonte de energia. Olha só como o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Se a gente não cuidar bem, Bruno, mas como é que eu trato? Aí você vai ter que pesquisar. Tem vários alimentos que vão limpar o sangue.
Geralmente alimentos naturais, gente. Tudo que é natural é bom. Batata, inhame, batata doce, abóbora, salada verde, as frutas. Tudo que é natural é bom. É só você comer coisas naturais. Como é que tá teu café da manhã? Tá natural? Como é que tá teu almoço? Tá natural? Como é que tá teu café da tarde? Tá natural? Eu te pergunto isso para ver se você tá amando o seu templo ou se você tá deixando as coisas acontecer. O que mais que nós somos? Amigos de Deus. Jesus falou, já não mais vos chamo servos, vos tenho chamado amigos. Se Jesus nos chama amigos e ele é a verdade em pessoa, quem somos nós para duvidar? Se Jesus nos chama amigos e ele é a verdade em pessoa, quem somos nós para duvidar? Então somos amigos de Jesus. E não tem melhor amigo que Jesus. Não desiste da gente. Impressionante. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos luz, somos sal. O que é uma geração eleita? É um povo escolhido para levar as boas novas. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, para ter as emoções realmente no lugar, a gente precisa entender, somos sacerdotes, viemos para servir, colocar a nossa vida a serviço de outras vidas. Somos sal para gerar. O que o sal faz? Ele purifica. O sal, ele dá sede. A gente veio para dar sede às pessoas de Deus. Sede da palavra de Deus. E somos luz. Viemos para brilhar, viemos para nos expor. Bruno, eu tenho vergonha de me expor. Os tímidos não herdarão o reino. Aí você escolhe. Ah, Bruno, mas eu preciso me expor. Que brilhe a vossa luz. Foi o que Jesus falou. Então, se você ainda tem medo de expor, é algum tipo de bloqueio. Tá? Então, autoconhecimento. Você buscar autoconhecimento, você saber que você é a nova criação em Cristo, nossa, seu emocional vai ficar, você vai se amar de tal forma, você vai se valorizar, você vai se cuidar de tal forma que tudo na sua vida vai começar a dar certo. Tá bom? Então, primeiro pilar, nós acabamos de falar sobre ele, autoconhecimento. Busque autoconhecimento. Na palavra de Deus, no perfil comportamental, nos tipos de inteligência. Busque autoconhecimento no sistema representacional, busque conhecer a sua história de vida. Se você fizer isso, pronto. Primeiro pilar emocional você já colocou, agora falta mais 2. São 3 pilares de cada área da vida. No Clube Gestão 12X, que está com inscrição aberta, com desconto, você vai ver as 12 áreas da vida. Vai descobrir os pilares, vai descobrir como desbloquear. E agora eu vou falar de bloqueios emocionais. Quero que você entenda bem o que é um bloqueio e como desbloquear, aí você precisa estar no clube aí para ver. Então, assim, clica no link da bio, vem junto desse time, que tenho certeza que vai ser um dos melhores investimentos da sua vida. Tá aí no link da bio, clicou, já tá dentro, te chamo lá no WhatsApp e a gente já te explico tudo como funciona. Tem vários bônus lá, e-books com códigos, tem resumos de livros, resumos de modelagem, resumos de código de filmes, livros bíblicos, tem muito código para você pegar e colocar em prática. Já pronto, vai te economizar tempo, que tempo é vida, vai te colocar perto de um grupo que está junto prosperando, você não vai estar sozinho, e você vai poder estar falando comigo a hora que você quiser. Então tá aí o convite para você estar junto com a gente no Clube Gestão 12X. Vamos para o segundo pilar? O segundo pilar, então, é autogoverno. Você se governa ou as coisas te governam? Você governa seu dia ou seu dia governa você? Você governa seu estômago, decide o que vai comer, ou a comida decide se você vai comer ou não? Você governa o sexo ou você está viciado? Caiu na perversão sexual. Você governa sua paz ou qualquer um consegue tirar ela de você? Você governa o que sai da sua boca ou você de repente fala e depois pede desculpa porque não era bem isso que você queria falar? Então, eu estou te falando agora de autogoverno. Você só vai ter autogoverno se você conseguir desbloquear. E para desbloquear, você vai ter que conhecer os bloqueios. Os bloqueios emocionais são inimigos. Você tem que encarar como inimigo, porque ele vai querer permanecer tomando a tua energia. Bloqueio emocional é como se você fosse uma grande luz, porque você é, na verdade, uma grande luz. O bloqueio emocional, ele captura parte da sua luz. E quanto mais forte o bloqueio, mais luz ele captura. Então eu vou entregar agora alguns inimigos, chamados de bloqueios emocionais, e vou te falar como você pode tratar rapidamente aqui, tá bom?
Então presta bastante atenção que esse conteúdo aí eu dou mais explicado no clube, mas agora eu vou trazer só para você ter uma noção de que eles existem e que é preciso fazer algo a respeito. Então, por exemplo, tem gente que tem um bloqueio de incapacidade, não se acha capaz de fazer nada. Precisa começar a se desafiar, se matricular em cursos, aprender a fazer coisas novas para desbloquear da incapacidade. Tem gente que tem um não merecimento, acha que não merece morar numa casa linda, acha que não merece ter um carro maravilhoso, acha que não merece ter uma esposa, um esposo maravilhoso, acha que não merece ter filhos maravilhosos, acha que não merece comer o melhor da terra, ou seja, ela não sabe que ela é herdeira do reino, ela não sabe que ela é amiga de Jesus, ela não sabe que ela é filha do dono do mundo, dono do universo, que é Deus. Se ela não sabe quem ela é, ela realmente acha que não merece. Como é que desbloqueia do não merecimento? Lembra, você merece tudo que você plantar. E o que você não merece, a graça de Deus te dá. Necessidade de aprovação, ficar com medo do que os outros vão pensar. Isso pode ter sido implantado na nossa infância, quando a mãe ficava preocupada com o nosso comportamento quando criança, então ela falava, se comporta direitinho, fica quietinho aí, senão o que os outros vão pensar? E aí instala esse bloqueio de necessidade de aprovação e a pessoa fica dependente do que os outros acham. São pessoas que se importam muito com críticas e elogios. Como é que trata isso? Você vai ter que aprender a decepcionar pessoas, se posicionando. Não decepcionar assim, de maldade não. Você simplesmente se posicionar. No momento que você se posiciona, você já decepciona um monte de gente. Ah, tá vendo? Agora ele tá dizendo não. Né? Quando você diz não, por exemplo, você desbloqueia do automerecimento. Porque o não que você dá para o outro é o sim que você dá para você. Se você quer agradar todo mundo, você tem uma necessidade de aprovação muito grande. Nem Deus agrada a todos, nem Jesus agradou todo mundo. Então para de querer agradar todo mundo, beleza? Bloqueio de escassez é aquele bloqueio de ter medo de ficar sem nada, medo de perder, medo de ficar sem dinheiro, ficar sem casa, medo da falta, né? Como é que trata a escassez? Você vai ter que trabalhar sua produtividade, entender que você é quem cria seus resultados, tá? Bloqueio de vitimização, culpar os outros, achar que a culpa é sempre dos outros, se fazer de vítima. Como é que trata isso? Autorresponsabilidade. Você vai assumir o governo das suas decisões, da sua mente, da sua vida. Bloqueio de insegurança. A pessoa não consegue tomar decisão, ela fica em cima do muro, não se posiciona. Como é que trata isso? Autoconfiança, você desenvolver seu posicionamento. Bloqueio de autoimagem, a pessoa não consegue se ver. Tudo aquilo que eu falei aqui, que Deus fala, a pessoa não consegue se ver. Ela não acha que é honesta. Ela não acha que é leal, ela acha que ela é adúltera. Só que isso é uma mentira que o diabo colocou. Ou seja, você é quem Deus diz que você é. Filho de Deus é honesto, sim. Filho de Deus é verdadeiro. Filho de Deus é leal. Filho de Deus é companheiro. Filho de Deus é generoso. Filho de Deus é amado. Filho de Deus é livre. É isso que a pessoa que ela tem a identidade ativada, ela sabe. E ela age como tal. Ela honra as pessoas. Ela agradece as pessoas, ela é humilde, ela é misericordiosa, ela é pacífica, ela é prudente, tá? Bloqueio de culpa. Esse bloqueio é terrível. Muita gente fica se culpando pelo que passou. Gente, você errou. Faça algo para consertar esse erro. Faça algo para compensar esse erro. Para de pensar, já passou. Tá? Então, como é que cura a culpa? Tem o auto-perdão, tem o perdão para poder chegar ao desfrute. Você tem que começar a desfrutar. Aí a culpa vai indo embora. Bloqueio de medo. Medo é como se fosse o pai dos bloqueios tudo. Que ele impede a gente de fazer tanta coisa. E só desbloqueia o medo com a ação. Se sinta amado para você poder agir. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Bloqueio de estabilidade. A pessoa fica naquela zona de conforto. Tá bom aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Como é que desbloqueia da estabilidade? Saber que ela não existe. Então você precisa ser dinâmico, tá sempre aprendendo, sempre se atualizando. Se até o celular atualiza, quanto mais nós, não é verdade? Perfeccionismo. Como é que desbloqueia do perfeccionismo? Simplicidade. Seja simples. Seja simples. Faça as coisas com simplicidade. Não precisa ficar com aquela complexidade. Não, como é que resolve? É assim, então pronto, acabou, resolvi. Outro bloqueio, aprendizagem. A pessoa não consegue aprender. Porque alguém falou que ela é burra, alguém falou que ela não sabe ler, alguém falou que ela não vai dar em nada. Então, como é que desbloqueia essa aprendizagem? Ela vai experimentar.
Primeiro, tudo é sempre perdão, tá, gente? Todo desbloqueio, ele tem como princípio o perdão. O perdão, tá? E aí vem o princípio que vai desbloquear, que no caso aqui é a experimentação. A pessoa vai começar a experimentar e aprender, tá? Bloqueio de imediatismo, que é tudo para ontem, que é tudo para agora. Não aceita esperar. Aí desbloqueia com a constância. Vai plantando, uma hora você vai colher. Bloqueio de comparação. Fica sempre se comparando. É um problema de identidade esse bloqueio. Esse trato com a individualidade. Você saber que você é único. O jeito que você fala é único. O jeito que você vende, o jeito que você se expressa, as palavras que você usa. O seu jeito é único. Não tem por que se comparar. Você é... Por isso, o princípio da individualidade trata a comparação. Um bloqueio terrível também, religiosidade, que também pode ser conhecido como farisaísmo. Ou seja, você fingir que você tem realidade de vida com Deus, você fingir que você cumpre a palavra de Deus, você fingir, só na aparência, né? Parece aquela pessoa que sabe de Deus, mas na verdade não tem intimidade com Ele. Ou seja, não busca de fato cumprir o que Ele ensina. Então, para desbloquear da religiosidade, é preciso ativar a espiritualidade. Tem um bloqueio também chamado de autossuficiência, que é querer fazer tudo sozinho. Como é que desbloqueia da autossuficiência? Você vai ter que socializar mais, pedir ajuda a alguém que já tem o resultado que você quer. Isso é fundamental. Isso acelera teu resultado. Se você sabe que alguém tem esse resultado, vai lá e pergunta, vai lá e chama, vai lá e busca esse contato. Quando você não sabe o como, você procura o quem. Essa chave, ela é uma das que mais te acelera. Você ir junto com alguém que já chegou onde você quer chegar. Bloqueio de rejeição. Como é que trata isso? Você precisa saber que você é amado por Deus, é amado por Jesus, que você pertence à família de Deus. Muita gente tem esse bloqueio de rejeição porque o pai não foi um pai presente, porque a mãe também não foi, ou porque faltou a presença de um deles, ou porque não teve atenção, não teve abraço. Então vem esse bloqueio de rejeição. Só que, como é que trata isso? Sabendo que você pertence à família de Deus, sabendo que você é amado. E Deus, por ser da família dele, toda a humanidade é a sua família. Todos os irmãos e irmãs que você tem em Cristo fazem parte da sua família. Tá? Então, você universaliza esse sentido de família e desbloqueia da rejeição. Você sabe que agora você não é mais um membro da sua família carnal, mas sim um cidadão do reino. Você é uma cidadã do reino. E isso vai te fazer pertencente a quê? Ao reino de Deus. Tá bom? Você tem uma pátria, chamada pátria espiritual, chamada a pátria. Você faz parte de uma raça, a raça universal dos filhos de Deus. Um só povo, uma só raça, é o povo de Deus. Então, assim, você desbloqueia da rejeição. Vamos indicar mais alguns livros aqui? Então, cada livro tem um poder aí de desbloquear muita coisa. E tem livros aqui que eu vou indicar que eles são quase que um livro de desbloqueio mesmo. Presta atenção, então. Ó. Mel Robbins, O Poder dos 5 Segundos. Esse livro aqui é muito interessante porque ela ensina, se você não consegue resolver o problema, 5, 4, 3, 2, 1, puf, tira ele da cabeça. Se você não tem condição, não tem controle sobre algo, 5, 4, 3, 2, 1. O que eu não consigo resolver, resolvido está. Então ela ensina essa técnica. Para você que está com preguiça de levantar de manhã. 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Você não dá tempo do cérebro dar desculpa. Esse livro ensina a gente a tratar bloqueio de preguiça, bloqueio de passividade, bloqueio de indecisão. Ele em 5 segundos te faz agir. Muito bom. O Poder de 5 segundos. Mel Robbins. Bom? Bora pro próximo aqui. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Tem um bloqueio chamado autossabotagem. O que é autossabotagem? É puxar o próprio tapete. Então, assim, tem pessoas que quando vai dar certo, ela mesma dá um jeito de dar errado. Porque tem não merecimento, porque não tem sua autoimagem definida, porque não tem autoconfiança. Então, assim, esse livro, ele vai te... Ele é como posso te dizer? Como se fosse um manual para você entender o que está te impedindo de avançar. Como parar de se auto-sabotar. E pare de se sabotar e dê a volta por cima. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Outro livro aqui.
Esse aqui é para você desenvolver autoconhecimento. É o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Aí ele conta a história que ele viveu lá no campo de concentração em Auschwitz e como ele conseguiu sobreviver enquanto vários outros morreram. Ou seja, ele ensina resiliência, resistência, capacidade de visão, que foi o sonho dele foi o que deixou ele vivo. Impressionante. Em Busca de Sentido. Tá? Mais 3 livros aqui para a gente encerrar essa parte de livros. Vamos lá. Acabamos de falar do bloqueio de rejeição. Esse, inclusive, é o livro da semana, no 10 em 1, que é A Raiz de Rejeição. Muito bom, da Joyce Meyer. Ela sofreu abuso do pai, ela sofreu demais, assim. E aqui ela conta, né? Quais são as raízes onde esse bloqueio de rejeição, de onde esse bloqueio de rejeição surge e como resolver. Então, tá aqui, fininho. Dá para você ler em um dia. Leia isso e se liberte da rejeição. Sinta-se amado, amada e vai para cima, tá? Segunda vez já, se eu não me engano. Vamos lá, continuar. Esse agora que eu vou falar é um livro de desbloqueio. Nossa, aqui é um livro mata bloqueio. Qual é esse livro, Bruno? Vou mostrar daqui a pouco. Segura aí. Falta 3 livros para indicar aqui. Vou segurar. Daqui a pouco eu indico. Segura aí. Então, assim, bloqueio de orgulho. O orgulho, nossa, é um bloqueio dos piores, porque ele te impede de pedir ajuda, te impede de pedir desculpa. Se você errar, você fica... O orgulhoso, ele nunca erra, né? O orgulhoso, ele dá sempre justificativa, mas pedir perdão ele não pede. E diz que Deus rejeita os orgulhosos e dá graça aos humildes. Ou seja, como é que você sabe que uma pessoa é humilde? Como é que você sabe que você é humilde? Quando você agradece. Quando você reconhece seus erros, quando você se humilha diante de Deus, confessa a sua nulidade, a sua fraqueza, aí mostra que é humilde. Bloqueio de depressão ou de ansiedade. Ansiedade te escraviza no futuro, depressão te escraviza no passado, então você só desbloqueia vivendo o agora, vivendo hoje e o agora. Você tira a depressão e a ansiedade vivendo o agora, tá? Bloqueio de paternidade. Esse aí, nossa, só misericórdia. Várias pessoas que não amam o ser humano, têm autobloqueio, quer destruir o ser humano, quer acabar com a humanidade, tem sérios bloqueios de paternidade. Como é que resolve o bloqueio de paternidade? É direto com Deus. Você precisa entender que Deus é pai. Não é carrasco, não é... Ele não manda maldade, não manda catástrofe para destruir a humanidade. Deus é amor, Deus é luz, Deus... Ele é pai. Quando a gente entende isso, a gente vai se sentir amado. Vai saber que tudo que ele faz é para o nosso bem. Vai saber que ele quer o nosso supremo bem, quer que a gente prospere. Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Então, assim, para desbloquear dessa questão do bloqueio de paternidade, tem que perdoar o pai. Perdoar o pai físico, ou o pai substituto, no caso. Perdoar a mãe biológica ou a mãe substituta. Perdoar. Liberar perdão. Tem gente que até hoje está bloqueado com isso, nunca vai prosperar, porque falta de perdão é desonra. Tá? Timidez, o bloqueio de timidez. Você tem que vencer com coragem, agindo com o coração. Bloqueio de passividade, você trata com iniciativa. Bloqueio de confusão, você trata com clareza. Bloqueio de lerdeza, você trata com agilidade. Bloqueio de distração, você trata com foco. Bloqueio de negatividade, você trata com positividade. Bloqueio de artificialidade, você trata com naturalidade. Bloqueio de preocupação. Bruno, como é que eu trato a preocupação? Com a imaginação. Troca preocupação por imaginação. Em vez de preocupar, imagina o problema resolvido, mentaliza, acessa no invisível a solução e traz para o visível. Tá? Bloqueio do mau humor, se trata com bom humor. Bloqueio da lamentação, lamentar é rolar na lama. Então não ceda à lamentação. Busque a resiliência, suporta a pressão e volta ao estado original. Bloqueio de reclamação se trata com gratidão, bloqueio de mentira se trata com verdade, bloqueio de ódio se trata com amor, bloqueio de autodestruição, pessoa que está tirando sua vida aos poucos, seja comendo mal, não fazendo exercício, não dormindo direito. Você sabia que o sono influencia diretamente nas nossas emoções? Se você não dorme bem, não tem um sono REM, um sono de qualidade, suas emoções vai para o beleléu. Então assim, tomar água,
ajuda a regular as emoções. Se você não toma água, tuas emoções, ó. Se você não dorme direito, tuas emoções. Se não faz exercício, tuas emoções. Não se alimenta direito, tuas emoções. Não se relaciona com as pessoas, tuas emoções. Agora vamos positivar. Se alimenta bem, tuas emoções. Dorme bem, tuas emoções. Faz exercício, se relaciona bem com as pessoas, toma água, tuas emoções, ó. Vai lá pra cima, tá? Então esse segundo pilar que eu trouxe para vocês foi o pilar do autogoverno. O autogoverno vai vir na medida do seu desbloqueio emocional. Tá bom? Bruno, quero aprender como é que faz. Vem pro Clube Gestão 12X, clica no link da bio, você vai para a mentoria anual. O conteúdo é vitalício. Imagina você ter o conteúdo, ó, são 24 aulas ao vivo, 12 aulas com ferramenta de gestão. Vou te ensinar a usar a ferramenta. Inclusive, sábado tem aula ao vivo. Resumos do 10 em 1 completos. Resumos do 10 em 1 2023 completos. 4 e-books, SPR3, modelagem. Nossa, é muito material. E tá com desconto para os 25 primeiros. Então, assim, aproveita para entrar. Vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer. Não gostou? Em 7 dias aí você pode pedir seu dinheiro de volta. Mas vale a pena você conferir, porque tem muito código, muito conteúdo e vai ter ainda ferramenta para você fazer gestão da sua vida. Gestão da sua vida. Então, Vânia, para dormir bem, o que tem que fazer? Tirar os pesos. Tirar os pesos. Isso ajuda. Você lembrar, né, que tudo é treinável. Tem uma amiga no meu trabalho lá que ela tá treinando dormir bem, porque ela estava acostumada a dormir muito tarde e agora ela tá forçando. Mesmo sem sono, ela deita e fica lá até o sono chegar. Tem funcionado. Ela tem acordado melhor. Então, vá treinando a vida que você quer levar, tá? Então, qual é o terceiro pilar, Bruno? Você já falou de autoconhecimento, você já falou de autogoverno, e agora a gente vai para o terceiro pilar, que não menos importante, se chama autorresponsabilidade. Esse pilar, ele transforma vidas. Esse pilar, ele consegue te colocar as emoções no lugar certo. Autorresponsabilidade coloca as emoções no lugar certo. Então vamos indicar os 3 livros que faltou. Né? Eu falei que um dos livros é um livro de desbloqueio que você precisa ler. Então já vou indicar ele agora para você. Ó, esse aqui é um livro que até o Paulo Vieira modelou ele para fazer o método CIS. A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, esse livro aqui é um livro que mata bloqueios. É um matador de bloqueios isso aqui. Então, se você não leu ainda, coloca na lista de 2024. A Coragem de Ser Imperfeito. Tá? Faz isso pelo bem da tua saúde emocional. Próximo. Esse aqui, Inteligência Positiva. Ele vai mostrar os sabotadores que têm destruído a nossa vida, a gente não percebe. Então ele vai te dar muita clareza sobre quem é que está te sabotando. Lembra que a gente falou da autossabotagem? Talvez você não seja. Você não saiba quem que está te autossabotando. Então vou até dar um spoiler aqui para você. Ó, Inteligência Positiva, Shirzad Chamine. Tá bom? Então aqui vai falar, por exemplo, o crítico. O crítico é o sabotador principal. O crítico, sabe aquele crítico interior que fica toda hora falando na tua cabeça? Esse aí é o sabotador principal. Você tem que trabalhar como? Com um sábio. Existe um sábio interior também que te ajuda. Aqui quando fala dos sabotadores, são 10 sabotadores. 10, tá? Então, eu vou te mostrar, por exemplo, aqui, quem são alguns desses sabotadores. Por exemplo, tem o hiperrealizador, aquele que quer fazer muito, fazer muito, fazer muito. É um sabotador. Tem a vítima. Aí tem aqui os sintomas. Tem aquele que é hiperracional, ele racionaliza tudo. Nem parece que tem sentimento, né? Tem aquele que é hipervigilante, ele quer controlar tudo. Tem aquele que é inquieto. Ele não termina nada. Começa tudo e não termina nada.
Outro, ó, tô falando aqui os sabotadores, tá? Que o livro ele vai explicar aqui com detalhes como tratar cada um, quais são os pensamentos e sentimentos. Tem o controlador, tem o esquivo. O que é o esquivo? É o sabotador que não quer confronto, ele não quer confusão, ele não vai pra guerra. Ele quer só ficar na dele. Então ele abre mão de muita coisa, né? Não se posiciona e assim vai. Ó, livraço também, pra você botar na sua lista 2024. Inteligência positiva, Sherzad Shamini. Beleza? E por último, pra você parar de querer agradar todo mundo, a coragem de não agradar. A coragem de não agradar. E Shirokishimi Fumitate Koga. Livraço também para você parar de ficar falando sim para todo mundo. Beleza? Então, ó, livros já indicamos. Vai faltar indicar os filmes, tá? E as modelagens eu vou falar muito rápido, tá? Porque assim, todo mundo pode modelar emocionalmente alguém. Você pode modelar a sua avó, que tinha aquela paciência. Você pode modelar a sua mãe, que tinha aquela habilidade de confrontar. Você pode modelar seu pai, que tinha aquela calma, né? Enfim, todo mundo você pode modelar na área emocional, tá? Tem os grandes treinadores, né, que você pode aprender códigos poderosos, porque eles conseguiram desenvolver uma personalidade. Então, por exemplo, com o Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, o que você aprende com ele? Mesmo ganhando, ele não deixava a vitória tomar conta do ego. Ele continuava treinando. Mesmo a seleção brasileira sendo campeã, o Bernardinho falava, ó, tem treino amanhã às 6 da manhã, não vamos treinar. Ou seja, saber que a disciplina vale mais que o talento. Bernardinho ensinando. Tony Robbins também. Ele ensina que a gente pode sim ser o governante da nossa vida. Basta a gente buscar o conhecimento que nos liberta. Conhecimento do bloqueio revela o teu propósito. David Goggins, que é aquele cara que fez os 3 treinamentos mais difíceis das Forças Armadas, que ele ensina? Que você é muito mais forte do que você imagina. Por quê? Porque você tem um Deus que não falha. Victor Frankl, o que ele ensina? Tenha sempre um sonho, tenha sempre um alvo, tenha sempre uma meta, para você não procrastinar. Joyce Meyer, o que ele ensina? Que mesmo que você tenha sofrido muito, você pode curar a sua dor, pode curar muitas pessoas. Tiago Brunet, o que ele ensina? Que quando você passa por um sofrimento muito grande e você conecta com Deus de verdade, ele transforma aquela tua crise na solução para muitas pessoas. Paulo Vieira, o que você aprende? Autorresponsabilidade. Realmente assumir o governo, parar de mentir para você. Um bloqueio terrível se chama mentira. As pessoas mentem muito. E ao invés de você falar a verdade, você fica dando desculpa. Né? Às vezes, o filho, por exemplo, quer comprar uma bicicleta e você fala, não, é porque está muito caro. Não, na verdade é você que não está produzindo renda suficiente, é você que não está se esforçando o suficiente, é você que não está buscando conhecimento para poder ter mais uma renda. Então, assim, a verdade realmente, ela às vezes choca, né? A verdade, ela desperta. Então é importante a gente ser verdadeiro. O Sidney já está falando aí uma solução a primeira lei da autorresponsabilidade, né, Sidney? Ao invés de criticar, dê solução. Tem o José Roberto Marques também, para você modelar, Camila Vieira. Tem a Brené Brown, a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, assim, livros, modelagens e, por último, eu vou falar os filmes, tá bom? Filmes para você ver, para o seu emocional ficar bom. Então, vamos lá. Vamos falar agora de autorresponsabilidade para fechar nossa live, tá? Autorresponsabilidade, então. Existem 6 leis, eu mostrei aqui, ó. Você quer entender de autorresponsabilidade, o Paulo Vieira foi quem cunhou esse livro. E aqui, ó, tem 6 leis da autorresponsabilidade. Calar-se em vez de criticar. Então, se for para criticar, dê solução, né? Dar sugestão em vez de reclamar. Que já passou, então dê uma sugestão. Em vez de deixar essa louça toda aí para lavar, por que a gente não vai lavando aos poucos? Né? Buscar a solução em vez de buscar culpados. Ou seja, em vez de descobrir quem quebrou tal coisa, busca a solução, como é que a gente resolve.
fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se. Quem é autorresponsável jamais vai colocar a culpa nos outros, jamais vai lamentar, jamais vai murmurar e jamais vai reclamar. Ela vai entender que tudo depende dela, no que se refere ao possível. O impossível é com Deus, mas o possível é com ela. Então ela vai parar de brincar com a vida, ela vai levar a vida a sério para ela conquistar o que ela quer. Ela tem sonhos, pessoa autorresponsável tem sonhos, tem metas e tem datas. Quem é autorresponsável tem sonhos, tem metas. A meta ela é dividida em pequenos objetivos e ela tem data. Até essa data eu quero realizar esse sonho. Para realizar esse sonho eu preciso pagar esse preço aqui. O autorresponsável ele não fica, mas por causa do aumento da inflação. Não. Ele sabe que depende dele. É a energia que ele precisa colocar. Outra coisa aqui, aprender com os erros em vez de justificá-los. Quem é autorresponsável não justifica nada. Se está errado, ele fala, me perdoa, eu errei mesmo. Me perdoa, eu atrasei. Me perdoa, eu fui um cretino. Me perdoa, eu estava mentindo mesmo. Me perdoa, eu gastei e não te falei. Me perdoa, eu estava falando umas mentiras aí, isso não é legal. Me perdoa porque eu não fui pai presente, mamãe presente. Me perdoa, filho, porque eu dava desculpa para não prosperar, mas era porque eu queria ficar na Netflix. Me perdoa, filha, porque na verdade foi preguiça minha você não poder estudar na melhor escola. O autorresponsável, então, ele aprende com os erros. Ele não justifica nada. Às vezes pode até parecer um pouco pesado, mas quem é autorresponsável não é que ele se cobra demais, é que ele é verdadeiro com ele mesmo. Ele é honesto com ele mesmo. Ele sabe que o fato dele não estar fazendo algo é que ele está errando em alguma coisa. Então o autorresponsável ele não fica se justificando. Ele fala, peraí, onde é que eu estou errando? Ele se pergunta. O pessoal autorresponsável se pergunta, onde é que eu estou errando? E ela para refletir. Julgar atitudes e não as pessoas. Então o autorresponsável jamais vai falar que uma pessoa como é que se diz? Que ela é mentirosa. Porque isso não faz parte da identidade. Jamais vai falar que uma pessoa é vagabunda. Jamais vai falar que uma pessoa é fofoqueira. Não, ela vai julgar a atitude. Olha, aquela discussão que você teve com fulano, aquilo ali acabou gerando outros problemas na empresa. Então não está julgando a pessoa, está julgando a discussão que teve. O fato de você ter deixado todas as luzes ligadas no trabalho fez a conta de luz ficar mais alta. Não está julgando a pessoa, está julgando o fato das luzes terem ficado ligadas. Então o autorresponsável ele não critica ninguém, ele não julga ninguém, ele faz igual Jesus. Jesus falou, não julgueis. O autorresponsável, ele julga a atitude. Olha, essa brincadeira que você fez aí não pegou bem. Não é falar que a pessoa não sabe brincar. Vai pegar a situação específica, a situação pontual e vai tratar. Tá bom? Então tá aqui, ó, para você ler. Não é muito longo. É um livrinho aí de bolso aí, ó. Pessoa autorresponsável. Esse é o terceiro pilar da inteligência emocional. Autorresponsabilidade. Tá bom? Então falei para você os 3 pilares. Dei dica de livro. Dei dica de modelagem. E agora, para fechar, antes de trazer os códigos principais, eu vou trazer aqui filmes, tá? Poucos filmes só, porque tem todo filme, na verdade, você vai aprender alguma coisa de inteligência emocional, tá? Então, assim, tem um documentário da Brené Brown chamado The Call to Courage. Você assistir esse documentário, você vai ver que a gente não precisa ter medo do que os outros vão pensar. Você vai ver que nesse documentário da Brené Brown, que você pode ser sincero com as pessoas, com sabedoria. Você pode perguntar, querendo saber a verdade, sim. Você pode manifestar o que você realmente pensa, com sabedoria, com amor. Tem um filme Patch Adams, né, onde ele, com muita inteligência emocional, ele consegue curar os pacientes. Perguntando o nome do paciente, realizando o sonho, entrando no mundo do paciente para poder curá-lo. Fantástico. Patch Adams, você já deve ter assistido. Tem o filme Invencível, que mostra a resiliência de um jovem americano num campo de prisioneiro japonês. Então, o jovem americano ele é totalmente pressionado para ceder e a resiliência que ele tem mostra que ele tem força emocional. Tem o filme Divertidamente, que agora vai sair o 2 nos cinemas, né? Mostra as 5 emoções básicas: raiva, alegria, tristeza, nojo e medo, né?
Isso na cabeça da criança. E agora vai ser o Divertidamente 2, que vai mostrar mais alguns personagens, né? Ansiedade, ódio, vergonha, vai entrar mais uns aí. Então já fica aí a agenda pro cinema aí para você ir lá assistir Divertidamente 2, porque é inteligência emocional esse filme, né? Poder Além da Vida. Você já deve... Esse filme é fantástico. Se você ainda não viu, coloca na tua lista de 2024. Poder Além da Vida. Gente, esse filme vai te dar uma vontade de vencer. Porque o cara passa por poucas e boas. Ele tem um mentor. Você vai ver a relação mestre-discípulo. Como é que ela é fundamental para o discípulo conquistar o que ele quer. O mentor. O que o mentor faz? Quando o mentorado ele passa por crise e o mentor está lá, sempre para ajudar. Em falar mentor, você pode entrar, ainda tem algumas vagas para você entrar no Clube Gestão 12X. Lembra que está com 70% de desconto. Você vai ter conteúdo vitalício. Quando você quiser acessar, você acessa. Tem resumos de livros, lives, mentorias, tudo código já em PDF para você acessar. Grupo de WhatsApp VIP. Você vai poder fazer network com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, prosperando nas 12 áreas da vida. Tem gente que está só preocupado com finanças, mas esquecendo da saúde. Daqui a pouco a saúde vai cobrar. Tem gente que está muito preocupado só com a família, está esquecendo da área profissional. Tem gente que está muito preocupado com o espiritual, mas está esquecendo da intelectual e da desfrute. Tem gente que está muito preocupado com o propósito, mas está esquecendo da área generosidade, está esquecendo da área produtividade. Então, assim, 12 áreas. Nós vamos fazer gestão, já estamos fazendo, eu quero você lá comigo. Basta você acessar o link na bio aí, tá bom? Outro filme, Duas Vidas. Esse Duas Vidas aí vai trazer muito da questão da cura interior, né? A criança interior, se eu não me engano. E o último filme, Antes de Partir. Esse também eu recomendo você ver esse ano, antes de partir, para você parar de procrastinar seus sonhos. Só vou dar um spoilerzinho, tá? Esse Antes de Partir tem 2 atores top, né? O Jack Nicholson e o Samuel Jackson. Não, Jack Nicholson e Morgan Freeman. E esse filme, eles têm uma doença terminal. E os dois, quando descobrem que tá doente, de forma terminal, eles resolvem realizar os sonhos da vida deles. Ou seja, a gente não precisa ter doença terminal para realizar nossos sonhos. Deus nos livre e nos guarde. Realize seus sonhos, não fica adiando não, tá bom? Então tá aí alguns filmes para você botar suas emoções, positivar elas, sair desse bloqueio de negatividade e você é capaz, você consegue, você é forte, você é corajoso, você é inteligente, você é próspero, você é rico, você tem sabedoria, você é honesto, você é leal, você é corajoso, você tem iniciativa. Ou seja, é isso que você tem que falar para você todos os dias, porque é isso que você realmente é. Tá bom? Então, gente, vamos encerrar a live aqui. Quero agradecer pela sua presença. Coloco no YouTube amanhã. Acabou que não sei porque não entrou aqui ao vivo, mas amanhã eu coloco lá para vocês assistirem se quiserem por lá. E a gente vai fazer os salmos agora, tá? Hoje é o 4º dia de salmos pelas famílias do Rio Grande do Sul. Estamos numa campanha de 21 dias de oração, tá? Sendo que cada dia a gente lê um salmo, tá bom? É isso aí, a Vânia lembrou do principal. Você é filho de Deus, filho do Pai. Isso é top. Então vamos lá. E como você trata seu filho? Gente, Deus, assim como a gente ama nossos filhos, quer ver o bem deles, quer proteger eles, quer que eles sejam felizes, Deus então nem se fala, né? Tem um versículo muito interessante. Se o filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra, ele vai ficar gravado sim, eu vou botar no YouTube amanhã, que não entrou no YouTube, tá, Ismar? Então assim, tem um versículo que diz assim, ó. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai dará, o Espírito Santo a vós, dará o que o filho mais precisa. Gente, Deus quer que a gente vença, Deus quer que a gente... Às vezes o pessoal fala assim, se Deus quiser. Cara, Deus quer. Não é se Deus quiser, você sabe que Deus quer que você vença, que você se cure, que você seja livre. Deus mandou Jesus. Então assim, vamos lembrar disso. Você é filho amado, você é filha amada. Não esquece disso não, tá?
Vamos então trazer uns salmos aqui. Um salmo, na verdade, em benefício aqui das famílias do Rio Grande do Sul. Lembrando que eles continuam precisando de ajuda. Então, quem puder ajudar, manda o Pix, manda doação. Tem lugares que água e roupa já não precisa mais, mas tem lugares que precisa, tá? Então, hoje eu vou escolher aqui o Salmo 37, tá? Salmo 37, salmo que eu gosto muito, porque está escrito assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então vamos lá, Salmo 37 aqui para as famílias lá do sul. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenhas inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente por ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira e abandona a raiva. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, porque ainda por pouco os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar e ele não haverá mais. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O perverso conspira contra o justo e range sobre ele com os seus dentes. O Senhor rirá dele, pois ele vê que seu dia está chegando. Os perversos desembainham a espada e curvaram seu arco para derrubar os pobres e necessitados e para matar os que são de conduta reta. Sua espada entrará em seu próprio coração e seus arcos serão quebrados. Um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos, porque os braços dos perversos serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau, e nos dias da fome eles serão satisfeitos. Mas os perversos perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, eles serão consumidos, na fumaça serão totalmente consumidos. O perverso pega emprestado e não paga novamente, mas o justo mostra misericórdia e dá. Pois aqueles que forem abençoados por ele herdarão a terra, e aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora ele caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com a mão. Eu fui jovem e agora sou velho, ainda assim eu não vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigando o pão. Ele é sempre misericordioso, empresta, e sua semente é abençoada. Afasta-te do mal e faze o bem, e habitarás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do perverso será cortada fora. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria e sua língua fala de juízo. A lei do seu Deus está no seu coração. Nenhum de seus passos escorregará. O perverso observa o justo e busca matá-lo. O Senhor não o deixará em sua mão, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os perversos forem cortados fora. Eu vi o perverso em grande poder expandir-se como a árvore verde em seu próprio solo. Ainda assim ele passou. E eis que ele não estava, sim, eu o busquei, mas ele não pode ser encontrado. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão destruídos juntos. O fim dos perversos será cortado fora. Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é sua força nos momentos de aflição. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará porque confiam nele. Amém. Então está aí o Salmo 37, em prol das famílias do Rio Grande do Sul. Povo gaúcho, se mantenham firmes, se mantenham fortes, porque isso já está passando, isso vai passar. Confie em Deus. Lembra desses últimos 2 versículos. A salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição. O Senhor os ajudará e os livrará. Lembra disso. Então, pessoal, 4º dia de orações dos 21
da campanha de oração pelo povo do Sul. Contacta os amigos de lá, pergunta se eles precisam de alguma coisa, tá? E vamos continuar ajudando, vamos continuar intercedendo, tá? Porque é o povo brasileiro, eles vão voltar mais fortes. São os pés do Brasil para nos sustentar, tá? Então, fica aí o convite mais uma vez. Quem quiser entrar para o Clube Gestão 12X, está aí o convite. Últimas vagas com desconto, aproveita. Gratidão aí, Sidney, Vânia, Liduína. Sexta-feira, área intelectual. Vou trazer livros para desenvolver aqui, ó, sua mente, seu cérebro, para você expandir essa capacidade mental, para você desenvolver uma mente poderosa, uma mente extraordinária. Boa noite, Creuza. Fiquem todos com Deus e a gente se fala aí na sexta-feira. Lembrando que sábado, monetizando seu propósito. Se prepara que essa ferramenta vai te revelar muito sobre você para você monetizar seu propósito. Beleza? Forte abraço aí a todos. Até mais. Fiquem com Deus. A gente se vê.